Então, pessoal, enquanto o Lula tá naquela coisa de vai para o saco, não vai para o saco, ou volta para Brasília logo, ou fica lá em São Paulo por mais tempo se recuperando, o pau tá torando lá no Congresso Nacional, em Brasília de forma geral, por causa da votação do pacote fiscal e de mais um monte de coisas importantes para o governo em matéria econômica para o ano que vem, inclusive o próprio orçamento. O prazo é muito curto para que isso seja definidamente aprovado e também sancionado, é claro, pela presidência da República. Só que o Lula está incapacitado nesse momento de fazer qualquer tipo de articulação nesse sentido. Como que está a situação atualmente da relação entre o governo e o Congresso? A situação está ruim, na verdade, né? O pessoal aqui da grande mídia de forma geral, né? O G1 no caso, falou que o negócio desandou, o caldo desandou completamente entre Congresso e o governo Lula. A coisa azedou de uma vez, a relação está pior do que nunca por causa daquela questão das emendas PIX, aquele problema e tudo mais, né? Vários outros questionamentos. Tem o STF envolvido nessa história e tudo mais. E aí parece aqui, né, segundo o Dário Durigan, que é secretário lá do Ministério da Fazenda, o governo pode publicar uma portaria para liberar essas emendas PIX e dar uma articulada, uma negociada com o Congresso Nacional a partir daí, né? Então, pode ser que seja autorizado o pagamento de 6,4 bilhões de reais em emendas aos parlamentares ainda este ano. É claro que isso vai deixar o pessoal bastante feliz, sem dúvidas, né? Agora, o Dário Durigan não descarta a possibilidade ainda, e aí é outra forma do caldo engrossar bastante, de o governo não conseguindo aprovar os projetos do pacote fiscal lá no Congresso Nacional, fazer uma MP, uma medida provisória, desdizendo que o Congresso Nacional decidiu, caso isso venha a acontecer. Já o PT já lançou mão disso aí no passado, MPs indo completamente na contramão de decisões do Congresso Nacional, de votações do Congresso Nacional. Olha como a coisa tá bagunçada. Até essa possibilidade está em cima da mesa, realmente. E o Flávio Dino deu uma endurecida no discurso e tudo mais, e o resultado disso, né, é que o dólar chegou a bater o recorde no decorrer do dia, né? Caiu um pouquinho depois por causa dos resultados dos dados do IPCA, eu vou falar sobre isso, mas bateu o recorde enquanto o Flávio Dino emitia a sua decisão. Olha só, foi simultaneamente, né, o Flávio Dino. Aqui no começo do dia, ele começou a aparecer as notícias, né, de que o Dino havia negado o pedido para mudar as regras sobre emendas para facilitar isso, e o dólar disparou absurdamente a partir de então, né? Aqui colocaram que o dólar aumentou de valor, enfim, né? Mas o fato, isso aqui foi ontem, na verdade, né? O fato é que ele caiu um pouquinho hoje, deu uma corrigida, mas ficou acima desse patamar aqui ainda, terminou em R$ 6,05. Vamos conversar sobre isso, mas fala sério. Pensa, tem como dar certo um país em que uma fala de um ministro, uma decisão que o ministro do STF vai proferir ou proferiu, faz com que o dólar caia ou suba? Realmente o Brasil não é para amadores. Vamos conversar sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, hoje o mercado quer a aprovação do pacote fiscal. É um pacote ruim, um pacote lixo, mas é o que o governo prometeu, né? Então, o mercado já precificou isso aí, a instauração desse pacote fiscal. Sendo ruim, sendo insuficiente, beleza, 70 bilhões de reais em 2 anos de economia. O mercado já precificou isso. Se isso não acontecer, meu amigo, aí é mais um barata voa no mercado. No dólar, no Ibovespa, nos juros futuros, o que a gente tem visto acontecer nas últimas semanas. Então, né, se o mercado precificou isso, ele vai ficar de olho nas notícias políticas. E o que os agentes do mercado já perceberam? Que o Congresso Nacional não está muito afim de colaborar com o Lula nesse sentido,
as coisas não foram bem conversadas com o Congresso, o Lula meio que passou a responsabilidade para os parlamentares e eles estão querendo dar uma travada, porque eles se sentiram sacaneados, traídos com a atuação do Flávio Dino para favorecer o governo Lula no tema das emendas parlamentares. Então, o que o mercado entendeu a partir daí? Se tivermos emendas, o projeto é aprovado. Se não tivermos emendas, o projeto não vai ser aprovado. E aí, quando o Flávio Dino falou o negócio aí da decisão dele e tudo mais, e isso repercutiu na mídia, o dólar disparou, porque o pessoal entendeu. Não vamos ter nem aquele pacote mequetrefe anunciado pelo Haddad, nem isso vai ter. A economia vai para o saco ainda mais rápido e o dólar atingiu a sua máxima, bateu 6,9 aqui, meu amigo. Caramba, olha isso. É insanidade esse negócio mesmo. E aí, terminou em R$ 6,08. Hoje caiu para R$ 6,05. Por que isso aqui melhorou? Não, não melhorou. Acontece que saíram os dados do IPCA mostrando a inflação, castigando bastante a economia. Vou fazer um vídeo sobre isso também, que não sei se vai sair antes ou depois deste aqui. Mas o que o mercado entende a partir de uma taxa, um IPCA alto, um índice de inflação alto? O mercado entende que o Copom vai aumentar agora a taxa Selic mais um pouquinho. Então o mercado considera o real mais atrativo com uma taxa que deve chegar a 12% agora na próxima reunião. Uma taxa Selic de 12%, meu amigo. E aí mais pessoas entram no mercado brasileiro comprando dólares para aplicar com uma taxa Selic bastante atrativa, né? Uma remuneração muito boa, um juro real bastante expressivo. Se o dólar voltar para abaixo dos R$ 6 ainda esse ano, o único motivo é a taxa Selic em 12% ou mais. Não tem nenhuma outra explicação nesse sentido. Mas a questão fiscal não mudou nada. Tanto que hoje, né, terça-feira, a Câmara pautou as suas matérias do dia, principalmente segurança pública, né? 23 projetos de lei foram listados para serem discutidos, todos eles da área de segurança pública, e um total de 0 projetos envolvendo questões econômicas, nada do que o governo havia solicitado. Ou seja, a Câmara deixou de fora, deixou da pauta os temas econômicos. Tem até o dia 20 para aprovar tudo, inclusive o orçamento. O pessoal já está vendo nas comissões lá, é claro, a questão do orçamento. Esse não vai atrasar, mas tem menos de 10 dias agora para decidir os temas econômicos e o governo já perdeu mais um dia nessa história. Meu amigo, tem sábado e domingo nesse meio ainda, a coisa tá feia para o governo e o clima não está bom, né? O Arthur Lira falou isso ontem, antes do Lula ser internado, é claro, né? Afirmou que o clima está bastante ruim em relação aos deputados e que dificilmente o governo vai conseguir algo muito expressivo nesse sentido aí. E quando o Flávio Dino anunciou aquelas regras dele ali para liberar as emendas parlamentares, o clima só piorou, a coisa ficou bastante ruim, né? Então, o que acontece? O Lula pediu para o Lira e o Pacheco aí que o pacote fiscal fosse aprovado esse ano ainda, né? Só que os dois mandaram a real e falaram: ô Lula, só se você der um aceno bem bonito para o Congresso para a coisa melhorar pro seu lado aí, né? Então, realmente, a coisa tá empacada. Os parlamentares estão revoltados com o que o Lula fez com eles, com o STF também, o que o STF fez de forma geral, né? E o próprio aqui, o capitão Cueca, o José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, né? Falaram que era outro cara que era o líder, acho que é o líder do PT, tem um líder do governo, enfim, né? Mas tanto ele quanto o Arthur Lira falaram, né, que sem o pacote fiscal, aliás, que sem a liberação das emendas, não tem aprovação de pacote fiscal e as coisas não vão sequer andar lá no Congresso, vão ficar empacadas até que algo realmente aconteça. Então, o Dário Durigan aqui afirmou o seguinte: hoje, né, que vai ser publicada em uma edição extra, provavelmente a gente vai saber só amanhã, do Diário Oficial da União, liberando 3 bilhões via emendas PIX aí, ainda este ano para os parlamentares, né? Vai seguir, é claro, ali a decisão do Flávio Dino nessa história e tudo mais. Seria um aceno do governo nesse sentido, né? Então, o Dário Durigan falou que o governo está com o time apertado para resolver isso aí. É claro, deixaram tudo
para a última hora e talvez seja até um pouco mais de grana, né? Na verdade, até o final do ano deve ser 6,4 bilhões de reais em liberações para o Congresso Nacional. Parece que o governo Lula vai definir umas regras aí para essas emendas PIX, que foi uma exigência do Flávio Dino ali e tudo mais, né? Só que, realmente, o próprio governo ficou um pouco chateado com a decisão do Dino, né? Na verdade, a AGU entrou com um pedido junto ao Flávio Dino para mudar alguns pontos da decisão para aliviar para o Congresso Nacional. O Flávio Dino rejeitou integralmente o recurso da AGU, né? Se isso aqui é um teatro entre o governo e o Flávio Dino, fica a questão, eu não acharia improvável, não, né? Agora, a situação tá tão feia que o Dário Durigan falou o seguinte, né? Que o governo já tá com o plano B, que é apresentar MPs, né? Fazer medidas provisórias aqui, de fato, para conseguir fazer com que os projetos passem à revelia do Congresso Nacional, uma vez que os parlamentares não vão encapar essa história. É uma possibilidade que não está descartada. Se não está descartada, meu amigo, pode ter certeza que as MPs já estão redigidas, esperando apenas o aval do Lula, se ele sair dessa, é claro, para que a coisa seja publicada de fato aí, né? E nesse vai e vem de decisões judiciais, decisões de ministros e tudo mais, o dólar tá nessa montanha-russa. Me fala se tem como levar a sério um país em que uma fala de um ministro, uma decisão de um ministro sobre um tema exclusivamente parlamentar faz com que o dólar dispare. Realmente, meu amigo, o Brasil tá longe de ser para amadores. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.